Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade hoje falando sobre mais algumas mentiras, que são perpetradas, que acabam ganhando voz aí no coração de muitas pessoas, que fazem parte, na realidade, da sociedade mundana que nos cerca, mas que muitas vezes as pessoas acabam trazendo isso para a sua vida cristã como se fosse uma realidade, como se fosse viável, viver esse tipo de comportamento, ou essa conversa mentirosa que vem lá de fora. E eu vou mudar o título aqui, em vez de colocar o nome que eu estava seguindo, fazendo a sequência, o título vai ser simplesmente Mais Mentiras, para a gente não dar mais ibope para a concorrência. E eu gostaria de ler um texto que está aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa realidade em que Paulo fala a seu pupilo Timóteo, é uma realidade presente em nossos dias. As pessoas têm sentido comichão nos ouvidos, elas não querem mais ouvir a verdade do Evangelho, elas não querem mais ouvir a mensagem pura e simples a respeito de Jesus e do que realmente é o Evangelho da cruz. E por isso, um espaço bem grande tem sido aberto na mente e no coração de muitas pessoas para que elas ouçam aquilo que de fato agrada, aquilo que de fato venha ao encontro do seu ego, daquilo que elas pretendem viver a parte do Evangelho sem ter que renunciar, sem ter que abrir mão de alguma coisa para continuar vivendo esse pseudo-evangelho que tem sido pregado. A mentira de hoje, na verdade, é uma mentira composta e ela diz o seguinte: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não tenho que dar satisfações a ninguém. Já ouviu essa conversa? Com certeza já. Eu ouvi já muitas vezes de muitas pessoas. Os adolescentes, essa fase bem conhecida e de todos nós, e nós já passamos por isso também, é um público que costuma usar muito isso. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, não tenho que dar satisfação para ninguém. E acaba que muitos adultos hoje estão vivendo essa mesma ideia, essa mesma filosofia, essa mesma mentira, que na verdade é uma mentira composta. Nós temos aqui 3 mentiras numa única afirmação. A vida é minha, eu faço o que eu quiser e não tenho que dar satisfações a ninguém. Será que há um apoio bíblico para essa afirmação? Com certeza não. Na verdade, essa declaração é compatível com pessoas que não são cristãs ou que não conhecem Jesus e o seu evangelho muito bem. É comum, dado o momento histórico que nós vivemos, as pessoas constantemente afirmarem que são donas do seu nariz, que ninguém tem o direito de se intrometer na vida delas, ou que não precisam dar satisfação de nada a ninguém. Isso é errado. É errado porque as Escrituras nos mostram o contrário. E nós vamos esclarecer passo a passo. Vamos aí, cada uma dessas mentiras que compõem essa frase toda, essa afirmação toda. A primeira delas é: a vida é minha. Essa afirmação, ela é muito contraditória para alguém que se intitula cristão e que afirma estar em Cristo, ou que, pelo menos, entende o que é um pouco da vida cristã. A Bíblia afirma que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Notem que Paulo diz aqui: vocês não pertencem a vocês mesmos. E aí, lá no final, ele diz: usem o seu corpo para a glória dele. Ou seja, Deus nos comprou, Ele pagou um preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, também o apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Então, nesse caso, para essa primeira afirmação, a vida é minha, existem 2 situações diferentes que nos ajudam a entender essa contradição quando ela é proferida por algum cristão. Primeira, ou esse cristão nunca passou
por uma conversão, é meramente um cristão religioso, nunca passou por uma conversão, uma mudança de vida, um novo nascimento. Então, de fato, a vida ainda é sua e você vai continuar fazendo o que quer e vivendo como quer, e como consequência você já sabe que vai ter a condenação eterna, porque essa é a consequência de viver a própria vontade. Ser cristão é viver para Cristo, né? Então, se você faz o que você quer da sua vida, se a vida é sua, é porque você ainda não entregou ela a Jesus. Então, ela é sua, continue com ela, e você vai ver a consequência lá no final. Então, você é apenas um cristão que professa da boca para fora ser um cristão que ainda não entendeu que para você ser um cristão legítimo, verdadeiro, você precisa passar pelo novo nascimento, e quando você passa por isso, por esse novo nascimento, por essa transformação, por essa mudança, você é uma nova pessoa, você passa a pertencer a Cristo. Então você não é de você mesmo mais, mas pertence a Jesus. E a segunda opção é que realmente houve uma mudança real na vida dessa pessoa, ela passou pelo novo nascimento, ela é uma nova criatura em Cristo, então a sua vida é de Cristo. E com certeza vem a consequência dessa vida, né? Que é viver uma vida debaixo da vontade de Deus, para a glória dele, e essa pessoa terá como recompensa a vida eterna ao lado de Jesus, né? E vai viver com Cristo para todo sempre. Então essas são as duas possibilidades para esses que costumam afirmar a vida é minha, né? Será que a vida é sua mesmo? Se você é um cristão de verdade, de vergonha, a sua vida não é mais sua, mas ela pertence a Cristo. Você não é o dono do seu nariz, mas Cristo é. Então viva para a glória dele. Se a vida ainda é sua, é porque você não entregou a ele e não passou pelo novo nascimento. E a consequência vai ser condenação eterna. Se a vida é de Cristo, então significa que você passou pelo novo nascimento, você é uma nova criatura, você entregou a sua vida a Jesus e vive para a glória dele. A recompensa é passar a eternidade ao lado dele. Então cuidado quando você diz a vida é minha. Porque se você é um cristão verdadeiro e autêntico, a vida não é sua coisa nenhuma. Ela pertence a Cristo. Ele comprou por um alto preço que foi o seu próprio sangue. Segunda parte dessa afirmação, dessa mentira composta é: faço o que eu quiser. Será que faz? Não, não faz. Você não faz o que você quer. Se você é um cristão de verdade, você não faz o que você quer. Se a sua vida é de Cristo, você deve viver por meio dele, por ele, para ele, como nos diz Paulo lá em Romanos 11:36. Paulo também diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Gálatas 5, versículo 16 e 17, Paulo também vai afirmar o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí já bota por terra essa ideia de que eu faço o que eu quiser, né? Tem muita gente aí se intitulando filho de Deus, mas quer viver a vida do seu jeito, quer fazer o que quer. E na verdade Paulo está dizendo aqui que aqueles que realmente são filhos de Deus, eles são guiados, direcionados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele não faz mais o que ele quer. Ele não faz mais a sua vontade. Então essa conversinha de que eu faço o que eu quiser não faz parte mais da vida cristã. O discípulo de Jesus, ele deve se preocupar em glorificar Deus em sua vida. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o nosso objetivo hoje é viver para agradar o nosso Senhor e não a nossa carne, não os nossos desejos, não as nossas vontades. Por isso também Paulo lá em 2 Timóteo 2, versículo 4, ele diz assim: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Se você ainda faz o que quer, precisa rever esse seu conceito do que é ser cristão e o que significa pertencer a Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não faz o que quer, mas ele faz o que o seu mestre quer. Terceira e última parte dessa mentira composta: não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Essa é outra afirmação problemática para o cristão. Na verdade, todos nós prestamos contas ou damos sim satisfação a alguém que está acima de nós ou que vive conosco. Deus estabeleceu a lei e a ordem. A anarquia, né, que é oriunda do vocábulo grego anarcos, né, que é sem governo, que nega o princípio da autoridade,
não procede de Deus. Deus não é anarquista, ele criou ordem em todas as coisas, ele criou leis para reger toda a sua criação, e ele estabeleceu diretrizes, ele estabeleceu leis, estabeleceu ordens para que as coisas funcionem corretamente. Então, Deus foi quem instituiu todos os governos e lideranças, seja no céu ou na terra. Inclusive lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2, ele diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Então veja que Deus instituiu vários níveis de autoridade em nossas vidas. A primeira autoridade que nós reconhecemos na nossa vida é quando nós nascemos, pai e mãe. E a Bíblia diz: honra teu pai e obedeça teu pai e tua mãe. Então não tem. A primeira autoridade com que nós temos que lidar, e já desde o nascimento, são os nossos pais. E aí depois nós temos patrões, nós vamos ter que também dar satisfação ao nosso cônjuge, né? A gente não vive sozinho, quando a gente casa, a gente passa então a ter que dar satisfação ao nosso cônjuge. Nós temos governos, autoridades, nós temos líderes espirituais, nós temos a igreja e, acima de tudo, nós temos o nosso Deus, né? E Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma vez que você veio para esse mundo, nasceu nesse mundo, você já vem debaixo de alguma autoridade, a começar dentro da sua casa, do seu lar. Seu pai e sua mãe são as primeiras autoridades, aí depois vem professor na escola, vem as lideranças espirituais, o pastor ou o padre, dependendo de qual seja a sua religião, né, que você participa, frequenta, tem as autoridades governamentais e assim por diante. E no que diz respeito à igreja, uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, você é um cristão verdadeiro, faz parte do corpo de Cristo, você não vive mais isolado, você não vive mais no seu mundinho particular. Ao se intitular cristão ou fazer parte de uma igreja local, você carrega o nome de Cristo e de uma determinada igreja ou denominação que seja. Então você deve sim satisfação do que você faz e do que você vive. Você não é mais uma ilha, você não é um ser que vai viver isolado, à parte de todos os outros. Não existe isso. Pedro teve de se explicar para a igreja em Jerusalém por que ele entrou na casa de um gentil para pregar o evangelho, que foi o caso de Cornélio lá em Atos capítulo 11. Capítulo 10 foi quando ele pregou lá, capítulo 11 ele teve que justificar para a igreja por que ele foi entrar na casa de um gentil para falar de Jesus. No primeiro concílio histórico da igreja, Paulo e Barnabé, que está lá em Atos capítulo 15, eles tiveram de explicar, né, aos demais apóstolos e líderes ali em Jerusalém qual era o conteúdo da pregação e do ensino que eles estavam proferindo aos gentios. Então a gente tem sim que dar satisfação. Você sempre vai ter alguém a quem prestar contas, querendo você ou não, gostando ou não. Então é melhor aceitar. Então é fato que nós sim, nós não vivemos isolados, não somos uma ilha, e nós temos sim vários níveis de liderança, de autoridade instituídos, inclusive pelo próprio Senhor. Então nós temos sim que dar satisfação da nossa vida, daquilo que nós dizemos, falamos, vivemos, né? Porque não é uma coisa que você faz o que quer do jeito que quer, não. Isso aí não é, o mundo não é uma anarquia como as pessoas querem que seja, não. Então cuidado. Então engula esse seu orgulho besta aí, entenda que se você é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, a sua vida não lhe pertence mais, mas pertence a Cristo, que é o Senhor sobre tudo e todos. Você não faz mais o que você quer, mas você vai fazer tudo aquilo agora que o Senhor deseja para a sua vida, aquilo que o Espírito Santo vai lhe conduzir a fazer para a glória de Deus, e você terá sim, sempre, de dar satisfação a alguém, começando lá de cima com o nosso Senhor Jesus, e aí depois você tem as demais lideranças instituídas por Deus, porque você não vive isolado no mundo, você não é uma ilha. Até o nosso próximo encontro, Deus abençoe a sua vida.